Na questão 4, diz assim, a derivação sucessiva acontece quando é necessário derivar uma função mais de uma vez, sendo a primeira derivada f de f a f', a segunda derivação ou segunda derivada será f duas linhas, a terceira f três linhas, e a partir da quarta a gente coloca f na quarta, f na quinta, f na n, que seria a enésima derivada de f, chamadas também de derivadas de ordem superior. Então, vamos lá, 2 em diante é ordem superior. Daí a gente diz assim, por exemplo, dá uma ideia aqui para você, só para formalizar essa situação. F de x igual a x ao cubo. Então, a primeira derivada eu vou derivar o x ao cubo, que daria 3x ao quadrado. Já a segunda derivada é 3x ao quadrado, derivando, vai dar simplesmente 6x. A terceira derivada, derivando essa aqui anterior, que é 6x, derivando, vai dar 6. A quarta derivada seria a derivada de 6, já que é um número, então a derivada é 0. E se eu fosse fazer a quinta, sexta, qualquer uma, já que é 0, a derivada sempre seria 0. Então vamos analisar nessa situação. Ele está pedindo a segunda derivada. Obviamente, a gente vai, antes de fazer essa aqui, a gente vai fazer logo a primeira. Então, quem é a f' de x dessa função? Derivando a primeira parte, já que é a função polinomial, derivando em relação a 5, fica 5 vezes 3x à quarta, menos, agora em relação a essa aqui, 3 vezes 2x ao quadrado. O 8 é 0. Posso só reescrever como sendo 15x à quarta menos 6x ao quadrado. Como ele quer a segunda, então faremos a segunda derivada sendo sobre esta aqui, como sendo a derivada de 15x à quarta, só para não se perder, 6x ao quadrado. Eu quero derivar isso. A segunda derivada é a derivada disso, que era a primeira. Então, derivando aqui, eu terei 60, já multiplicando, x à terceira, menos 6 vezes 2, 12x apenas, que é 2 menos 1 é 1, que era ao quadrado, vai virar 1. Então, portanto, encontramos aqui a derivada. Já para B, eu tenho uma função exponencial e ele quer a terceira derivada. Novamente, lembrando aqui que eu tenho a minha g de x como sendo um e elevado a um f de x. E que a derivada disso, a f' de x, seria elevado a g' de x, é elevado a f de x vezes a f' de x. Então, façamos as derivadas até a terceira. Então, a primeira derivada, f' de x, será simplesmente elevado a menos 2x ao cubo vezes a derivada disso. Menos 2 vezes... arrumando aqui. Lembrando que o expoente é 3, Então, vou colocar assim, a parêntese, 3 vezes menos 2x ao quadrado. Lembra? Passou para frente multiplicando, só ajustando isso aqui. Será, então, menos 6x ao quadrado vezes e elevado a menos 2x ao cubo. Agora, a segunda derivada é justamente derivar esse cara aqui. Vou pegar esse resultado da primeira derivada, vou só copiar ali para o próximo slide. Lembrando que g de x é e elevado a menos 2x ao cubo. A primeira derivada, a nossa g' de x, deu menos 6x ao quadrado vezes e elevado a menos 2x ao cubo. Lembrando que agora nós temos, para a próxima derivada, g duas linhas de x, nós temos que derivar isso aqui. Acontece que isso aqui é um produto, podemos encarar isso aqui como um produto de duas funções. E a regra para a derivada do produto de duas funções tenhamos aqui f vezes g, duas funções, queremos derivar essas duas, ou seja, a derivada do produto de fg é igual a derivada da primeira multiplicada pela segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, aplicando essa regra diretamente nesse produto, teremos a nossa segunda derivada. Então, vamos lá. A primeira função é essa, a segunda função é essa. Então, vamos ver, a derivada dessa primeira é menos... Vamos colocar assim, vamos escrever a derivada dessa primeira, só para
fica legal, vou colocar o 2, a derivada em relação à potência, então será 2 vezes menos 6x elevado a 1, que é 6x mesmo, vezes a segunda. A segunda, então, é e elevado a menos 2x ao cubo. Mais, escreve a primeira, então a primeira função é essa. Então, teremos aqui menos 6x ao quadrado vezes a derivada da segunda. Ora, a segunda, e elevado a menos 2x, é a nossa própria g, que quando eu derivo, dá isto aqui mesmo. Então, portanto, menos 6x ao quadrado vezes e elevado a menos 2x ao cubo. Agora eu posso dar uma ajustada aqui, reescrevendo a minha duas linhas de x, como sendo menos 12x vezes e elevado a menos 2x ao cubo. Menos com menos é mais, não escrevo mais mesmo aqui. E vai que 6 vezes 6, 36x à quarta vezes e elevado a menos 2x ao cubo. Veja que a gente pode dar uma ajustada aqui, colocar o e elevado a menos 2x, que é um fator comum em evidência. Então, e elevado a menos 2x ao cubo em evidência, que multiplica, observa, 36x à quarta é maior que 12, então vou colocar aqui 36x à quarta maior expoente, né? Menos 12x. Então, está aqui a minha primeira função e a minha segunda função. Então, observa que a segunda derivada de g em relação a x deu isso aqui. Para fazermos a terceira derivada, ou seja, o g3' de x, temos que derivar novamente isso aqui. E verificamos novamente que isso aqui trata-se de um produto de duas funções. Essa é a f, essa é a g. Aplicaremos novamente a regra. Então, ao aplicar a regra, perceba que a primeira função é e elevado a 2x, que é a nossa g de x, que já derivamos é isso aqui. Então, só faço repetir. Menos 6x ao quadrado vezes e elevado a menos 2x ao cubo, essa é a primeira, vezes a segunda. Eu repito isso aqui. Portanto, 36, ajustando aqui, 36x à quarta menos 12x, mais, reescreve a primeira, olha só, a primeira é essa aqui, só reescreve e elevado a menos 2x ao cubo, vezes a derivada da segunda. Derivar esta parte é simplesmente aplicar a regra da potência aqui para a função polinomial. Então, o 4 passa multiplicando, 4 vezes 6, vou fazer direto, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 3, 12, então vai ficar 144x à terceira menos 12. Então, isso aqui está multiplicando por essa parte. Vamos colocar o que é comum em evidência. Olha, podemos aplicar o x ao quadrado aqui dentro do, sobre o parênteses, sobre o polinômio. A parte polinomial sobre a parte polinomial. Então, só reescrevendo, fica assim. E elevado a menos 2x ao cubo, pego o menos 6 e multiplica. Eu terei 6 vezes 6, vai dar 6 vezes 6, 36. 6 vezes 3, 18 e 3,21. Então, 216. Ah, mas é negativo. Ó, negativo. X à quarta com 2 dá x à sexta. Menos 6 vezes 12 dá 72. X ao quadrado com x. Ah, mas escuta, menos com menos. Portanto, dá mais. 72x ao cubo. Né? Mais e elevado a menos 2x ao cubo, que multiplica 144x ao cubo menos 12. Agora eu vou colocar o fator comum em evidência e vou continuar com a minha g3' de x. Escrevendo, ficaria assim, e elevado a menos 2x ao cubo, que multiplica, veja, comum, vai multiplicar todo esse povo aqui. Então, quem é o povo? X à sexta, não tem outro x à sexta, então vai ficar menos 2x, menos 216 x à sexta. Agora, x ao cubo com x ao cubo pode. Ó, 72 mais 144. Isso aqui vai dar 214 mais 216. Então, vamos ter mais 216, né? X ao cubo menos 12. Então, essa aqui é a nossa derivada terceira da nossa g de x.